se tiver alguma coisa para adicionar, uma experiência, um jeito do tema que eu vou abordar aqui, fiquem à vontade. Bom, a primeira mentoria que eu já tinha feito era sobre Python, só como eu fiz com outra pessoa, e a ideia daquela primeira mentoria era explicar sobre conceitos em Python, então falar sobre estruturas de controle, falar sobre loops, falar sobre tipos de variável, tipos de dados, né? No caso, funções, etc. O meu foco aqui hoje não é exatamente isso, pelo menos no começo. Eu quero abordar principalmente como que se resolve um problema. Como que nós conseguimos pegar uma situação, uma demanda que temos e como podemos resolver isso. Eu acho que isso é o principal para conseguir desenvolver qualquer tipo de código, qualquer tipo de problema em código, porque você precisa primeiro pensar na solução para depois aplicá-la. Então é como se você já tivesse solucionado o problema antes de escrever o código e não durante. Esse é um processo fundamental para que a gente consiga fazer as coisas certas. Então eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar uma coisinha para vocês. Ah, sim. Estão vendo? Você vai gravar? Uhum. Ah, o Marcos. Ah, Chamei tá. o Foi mais Lucas. rápido que eu. Vou ver se o Lucas entra aqui. Maravilha. Então, esse daqui foi o material que eu tinha preparado da última vez. Se vocês quiserem, posso disponibilizar depois. Ele tem alguns conceitos, né? Como, por exemplo, f-strings, tamanho de string, o que é uma string, como ela é separada, estruturas de controle, loops. E aqui tinha a intenção de mostrar alguns conceitos com analogias. Caso vocês queiram, eu posso explicar isso depois. Por exemplo, o conceito aqui, ó, em estrutura de controle. Travou? Estruturas de controle. Ah, meu Deus. Em estruturas de controle, eu tenho algumas analogias que eu fiz aqui com como elas funcionam ou o que significa cada uma delas. Se vocês quiserem, eu posso explicar depois. Mas a minha intenção agora é sair um pouco da questão de como que a gente resolve o problema em Python para focar mais em como a gente resolve um problema. Então eu trouxe 3 coisas para a gente tentar desenvolver, 3 demandas. Uma seria de arrumar um quarto, a outra seria de agenda semanal e a outra seria de registrador de compra. Depois eu quero que vocês tragam algumas demandas que vocês têm no seu dia a dia para a gente tentar pensar junto. Mas vamos pensar primeiro aqui. Oi. Aumenta um pouquinho. Ah, boa. Vou aumentar. Dá para ver agora? Maravilha. Certo. Então, aqui nós temos uma das demandas que a gente vai trabalhar hoje, que seria arrumar o quarto. Só que arrumar o quarto é muito vago. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. A gente tem que coletar o máximo de informação possível do problema para saber métodos e soluções do que como a gente pode resolver ela, né? Então botei uma descrição aqui. Ao final do dia, meu quarto sempre fica uma bagunça, são livros, post-its, canetas, vestimentas, tudo um caos. Todas essas coisas organizadas em lugares diferentes do meu quarto, juntamente com outras coisas que utilizo com menos frequência e que dificilmente deixo desorganizado, como meu violão, meu cubo mágico, agulhas e linhas de crochê e materiais de artesanato. Eu preciso de uma solução para que tudo fique o máximo de tempo possível no seu lugar certo. Maravilha. Então, o que a gente tem de informação aqui? São muitas coisas que existem para serem organizadas, que deveriam estar no seu devido lugar. Essas coisas estão... O seu local de organização, ela não possui algum tipo de regra.
algum tipo de sequência, algum tipo de organização mesmo, de filtro. E além disso, você consegue perceber que as coisas que ele usa com menos frequência, ele dificilmente deixa desorganizado. Isso porque quando isso. E aí vai uma outra coisa aqui de interessante, que seria as hipóteses. E uma hipótese minha é de que você justamente não deixa desorganizado coisas que você utiliza com menos frequência, porque você sabe exatamente onde ela precisa ir. Você não precisa. Você não tem aquele pensamento de, por exemplo, eu vou parar aqui eu vou parar aqui um pouquinho, mas daqui a pouco eu volto, então vou deixar nesse canto porque eu já vou mexer daqui a pouco. O violão, o cubo mágico, as agulhas de crochê, a pessoa não faz isso. Mas agora, o livro, por exemplo, uma coisa que normalmente a gente pensa muito, né? Eu vou dar uma pausa para tomar um café, vou deixar o livro aqui e depois eu volto. Isso é o que é um dos estopins para deixar desorganizado. Então, beleza, a gente já tem aqui a descrição do problema e algumas hipóteses de como resolver o problema. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar o problema em partes. Uma coisa que talvez vocês tenham escutado, mas que talvez alguns não, que é a parte essencial da programação, você pegar um problema e conseguir dividir em pedaços pequenos que têm relações, que tem o conteúdo relacionado, para depois você unir cada solução individual em uma solução única. Então, começaremos pelos itens. Então, são livros. Então, temos alguns itens que são menores, alguns itens que são maiores. Então, isso não tem uma lógica por trás. Mas a gente tem itens que a gente consegue perceber que são utilizados com muita frequência. Ele falou que tem que ser organizados em lugares diferentes. Só que, por exemplo, ele não citou se esses lugares eles precisam ser fixos. Então, vamos considerar que esses lugares eles podem mudar de posição. Maravilha. Então, qual que seria uma das linhas de raciocínio que eu imagino aqui é fazer o quê? Pegar esses itens que ele deixa mais organizado, ver a localização onde esses itens são guardados normalmente e deixar eles todos acumulados, deixar todos eles concentrados, no caso, os pontos de organização. Então vamos imaginar que que essa pessoa tem uma mesa. Essa mesa é onde a pessoa trabalha e porém os livros ficam lá no canto do quarto, as vestimentas ficam no armário que está na outra ponta. Então, por que não deixar tudo que for possível deixar organizado, deixar próximo a ele? Então, essa é uma boa hipótese, né? E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer uma análise, a gente precisa coletar dados. E que dados que a gente precisa saber aqui? Qual que é a distância desses itens que são desorganizados em relação ao lugar onde trabalha, que seria a mesa? E a gente fazer uma espécie de comparação, né? Porque se a pessoa precisa pegar o livro e ela tá lá dentro do armário, por exemplo, a pessoa precisa levantar para pegar o livro e voltar para cá, isso é um problema. Além de você perder o tempo, você também vai ter a preguiça de querer botar o livro de volta no lugar. Enfim, tem muitas coisas que faz a pessoa não querer botar o livro no lugar certo. Mas agora, se tivesse, por exemplo, aqueles móveis de cabeceira de cama que a pessoa possa colocar debaixo da mesa e guardar os livros ali, os livros, post-its, canetas, isso ficaria num lugar muito mais fácil de acessar. Então, qual que é a ideia, a solução central aqui? Você pega os itens que são mais frequentemente utilizados e você deixa com mais facilidade para que a pessoa possa pegar. E se ela pode pegar com facilidade, ela pode guardar com facilidade também. Então, isso pode acontecer com todos os itens que são frequentemente utilizados, até com as vestimentas, por exemplo. Você ter cabide de porta é um ótimo exemplo para isso. A gente tem aqueles cabides de porta que você coloca atrás da porta. O que seria um cabide de porta?
justamente você deixar uma roupa ali que você vai usar depois, que você usa com frequência, um casaco que você pega pra, sei lá, pra ir pra faculdade todo dia. É justamente o conceito de você deixar próximo e de fácil acesso algo que você usa com frequência. Mas e o espaço que estavam aquelas coisas? O espaço onde estavam os livros, por exemplo. Você coloca as coisas que você usa com menos frequência. Porque se você sabe que não importa o lugar onde aquela coisa onde aquela coisa com frequência está, você sempre vai deixar organizado porque você sabe que você só vai utilizar daqui a um bom tempo, não importa necessariamente a posição que aquela coisa está, não importa a posição na questão de distância. Então você pode utilizar aquele espaço que ficou vazio para colocar essas coisas que você utiliza com menos frequência. Vocês teriam alguma outro tipo de ideia, alguma visão sobre essa demanda? Alguma coisa a acrescentar? Primeiro passo: categorizar os itens que existem dentro do seu quarto. Então você categoriza, nesse caso, que a importância da categorização seria pela frequência, que você mais utiliza e que você menos utiliza. Isso seria a parte de coleta de dados para uma situação. A partir dessa coleta de dados, você transforma em informação. Então você sabe que o objeto está a uma distância X do espaço que você utiliza. Beleza, e você utiliza aquele item 10, 15 vezes por dia. Logo, você consegue presumir que aquele é um item importante, um item que você sempre precisa de estar perto de você. Isso é a parte da informação. Com essa informação, a gente consegue atacar o problema. Então, o que eu preciso fazer para que não fique desorganizado o quarto? Quais são os métodos que eu posso utilizar para resolver esse problema? Uma das soluções que eu dei foi justamente deixar próximo de você, ou seja, facilitar o acesso àquele item, no local onde normalmente você mais fica dentro do quarto. Eu dei o exemplo, por exemplo, da mesa, supondo que a pessoa trabalha home office. Então você deixa o item mais próximo da mesa, para que ela não precise se deslocar para pegar o item, etc. Coisas que fariam com que ela tenderia a desorganizar, a deixar fora do seu local. Essa que é a ideia central. Você pega o problema, quebra em pedaços, coleta dados, transforma em informações e vê possíveis soluções que poderiam resolver isso. E testar também, porque muito dificilmente vai funcionar da primeira vez o que você pensa. E aí você vê o que não deu certo e você faz ajustes. Então você faz... E isso é uma coisa que entra até em questão de... Como é que fala? Pesquisa científica, né? Que é a questão de experimento científico. Você tem a situação, o controle, e você tem a situação com a modificação que você quer fazer. Então, testes unitários é um grande exemplo disso, né? Testes em programação. Você tem a situação padrão, que é o que deveria acontecer normalmente, sem a sua alteração, e você faz depois um outro teste com a alteração que você sugeriu, que você acha que pode trazer alguma melhora, e comparar o resultado entre as duas. Se as situações são iguais, se as premissas forem iguais, né, que nem diria o Loval, se as coisas forem iguais em quesito inicial, a única coisa que você mudou é essa adição, e existe diferença de resultado, é bem provável que o que você fez é o que causou aquele resultado diferente. Então não entra só conceito aqui de raciocínio lógico, mas até questão de experimentação científica. Resolver problemas
é você tá sempre quebrando a cabeça, sempre você fazer comparações e toda essa parte que eu falei de coletar dados, você transformar em informação, você separar em pedaços pequenos, você ver o que funciona e o que não funciona com testes. A minha ideia hoje é fazer vocês verem que primeiro você precisa solucionar o problema sem linhas de código. E aí, quando você precisar resolver o problema com o código, quando você já tiver a solução montada, você só faz a tradução para o código. Essa que é a minha ideia aqui. Então, por exemplo, como que funcionaria essa solução que eu dei aqui em Python? Primeiramente, coleta de dados. Como é que eu poderia fazer? Eu poderia ter uma lista, poderia ter uma tabela, um banco de dados com todos os itens do meu quarto e fazer uma anotação por um da descrição do item, quantas vezes eu utilizo por dia e qual é a distância que ele fica da minha mesa de trabalho. Aí eu faço essa anotação. Com essa anotação, e aí você vai usar o que, por exemplo? Um for loop, porque você precisa passar por todos os itens daquela lista para você calcular quais itens são parecidos entre si, em quesito de distância, em quesito de frequência. E aí o código com outros mecanismos, com outras regras de negócio, com outras buscas, você fazer essa solução que eu tinha pensado de deixar ele mais próximo, deixar esses itens mais próximos da mesa de trabalho. Então, é uma possível solução. Como é que a gente poderia ver isso funcionar apenas na prática? E é isso que também é muito a parte de solucionar problemas de você fazer código. É você pegar isso e montar, testar, repetir até que funcione. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Um apontamento? Eu tinha falado ali no chat, mas eu tinha perguntado se não era boa também fazer uma lista de prioridade, na verdade, Isso dos é itens. prioridades? Porque os itens que são mais usados, eles são mais prioritários, né? E aí você tem que achar, para poder começar a estruturar a arrumação, a primeira coisa que eu faria era criar essa lista de prioridades, entendeu? É um ponto legal também de pensar. Porque, por exemplo, se a gente mudasse a escala, imagina que não é o meu quarto, mas imagina que é o armazém de. Como é que fala? O armazém de entregas de encomenda do Mercado Livre, Um por estoque. exemplo. Oi? Estoque, isso, armazém de estoque do Mercado Livre. Você vai ter alguns itens que são mais. Você precisa de prioridade para tratar. Porque são milhões de itens, literalmente milhões. Então, prioridade poderia seria muito útil também. E aí como é que você consegue ver também que é muito questão de demandas e outro ponto muito importante que eu esqueci de citar em solucionar problemas, em solucionar uma demanda, que é o quesito restrições. Eu poderia, é aquele famoso matar formiga com bala de canhão. Não, você não vai conseguir fazer isso sempre. Na verdade, quase nunca. Quando você vai solucionar um problema, você tem algumas limitações. Você tem algumas coisas que você não consegue utilizar por questões até de dinheiro, questão de espaço físico, questão de tempo. E aí vai depender da situação. E aí a questão do Mercado Livre que eu falei, escalando o problema, é isso. Você teria um outro problema essencial, que é a questão de tempo. Você precisa fazer esse processo o mais rápido possível para não causar muitos danos em questão de lucro na lucro da empresa, né? Na questão do armazém de estoque. Então, dependendo do problema, você vai ter recursos, você vai ter conexões, então problemas que causam outros problemas, e você vai ter restrições também, que é inevitável para qualquer coisa que você for resolver. Aqui eu trago um outro problema, que é a parte de agenda semanal.
Então, aqui estou em a descrição. Minha agenda, tanto pessoal quanto profissional, é sempre lotada e fazer as tarefas sem rotina. Algum tipo de padrão é algo que me tira do eixo. Se houvesse algum tipo de categorização, eu conseguiria desempenhar melhor o que fazer. Então, aqui é uma coisa. Você vê que também tem uma semelhança muito grande. Você precisaria do quê? Você precisaria de dados sobre quais são essas tarefas que essa pessoa precisa fazer. E aí vai envolver muitas coisas. Vai envolver, por exemplo, prioridade, que você tinha falado, César. Quais as tarefas que eu preciso fazer da parte da manhã? As coisas que eu consigo fazer, as tarefas que têm flexibilidade de horário, flexibilidade de dia até do mês. Então, você faria esse acompanhamento desses dados para coletar as informações, ver gargalos. Isso é outra coisa muito importante em solucionar problemas, que é o gargalo. O que seria um gargalo? É algo que atrasa um processo. Então, vamos pegar o exemplo do armazém de estoque, que eu acho legal. O armazém de estoque, ele tem milhões de itens que dentro dele, e milhares deles saem e entram todo dia. Obviamente, a maioria deles são levados de caminhão para um armazém de estoque menor e fazer a distribuição. Agora, imagina só se todos os milhares de pedidos que precisam sair desse armazém de estoque fossem com um carro. Os milhares. E você só tem 2 carros para poder fazer essa distribuição. Fica impossível. Literalmente fica impossível, porque vai chegar tanto pedido para ser entregue no estoque, muito mais pedido vai entrar na armazém de estoque do que sair. Isso seria o gargalo. É por isso que é por isso que também é chamado de gargalo, porque é literalmente como se fosse um funil. Você tem a entrada de informação e você tem a saída. Só que a saída de informação ela é sempre menor do que a entrada. Então o que acontece? Acumula. Isso é um grande problema para empresas. É uma coisa grande. A grande maioria de problemas que existem é questão de gargalo, é questão de acúmulo. Então, enfim, voltando para cá, um dos métodos de resolver isso é justamente essa categorização primeiramente, de tarefas que você tem, ver o que dá para manipular ou não. E como ele disse que gosta de um tipo de rotina, uma possível solução é fazer agendas semanais. Então, vamos supor que de segunda a terça ele só faça, na parte da manhã, ele faça tarefas pessoais, como praticar um hobby, fazer marmita para a semana, pode ser qualquer coisa. Enfim, isso teria. O importante é o quê? Teria a organização, teria a categorização por dias, porque já que é uma agenda semanal. Então, toda semana a categorização seria igual em quesito de dias. É uma possível solução. O que vocês acham sobre? Oi? É um possível jeito. Poderia ser por dia, poderia ser por mês. Oh, meu Deus, eu colei o meu LinkedIn aqui. Poderia ser muitas coisas. O importante é ver o que funciona, né? Até para o cliente. E por fim, eu tinha pensado em uma outra demanda, que seria um registrador de compras. Assim, aquela situação clássica, você tá no final para começo de mês, precisa fazer as compras do mês e você não sabe o que você já consumiu, o que está faltando, o que você precisa comprar, o que você queria comprar de novo. De novo, não novamente, de novo, algo novo. E aí esse seria o problema da pessoa. Ela quer ter um registro disso, ela quer ter algo mais simplificado para conseguir justamente
conseguir de uma forma mais facilitada. Você já tem registrado, você só precisa acessar isso e fazer as compras, não precisa ficar contando todo final de mês. Uma possível solução para isso é você ter um sistema que você faz esses registros. E aí o que seria? O que eu acho mais legal dessa demanda aqui é que uma das possíveis soluções para ela é algo muito parecido com uma API. A API, para quem não sabe, seria. A API, para quem não sabe, é como se fosse um meio de você comunicar duas coisas diferentes. Então, a API ela não é um sistema que segura ou processa dados, necessariamente. Dados, eu digo informações. Dados, informações, coisas, objetos, não importa. A API, ela não segura, ela não trata essas informações. Ela apenas transfere de um ponto para outro. Essa aqui é a resolução da API. E como que ela faz isso? Você pode ter, principalmente, a principal parte é você ter as coisas os métodos que você pode usar para acessar essa informação. E com métodos eu quero dizer o que você é permitido fazer com aquela informação. Você pode deletar informações? Você pode editar informações? Você pode adicionar novas informações? Você pode ler o que está lá ou você só pode escrever? É isso que eu quero dizer com métodos. E uma API seria algo muito interessante aqui, nesse caso. Você teria uma tabela no Excel, por exemplo, que você coloca todos os seus itens que você tem. Você faz uma segunda tabela do Excel, onde você registra mensalmente o que você consumiu, o que está faltando, coisas do tipo. E aí a API ela é responsável por fazer essa adição, remoção, edição, exclusão, leitura dessa informação. E aí no fim do mês, e aí como você só fez, aí a API ela adiciona a informação, poderia ter o sistema que todo final de mês faz a soma de tudo que você colocou, e aí sim te dá o resultado do que você precisa comprar. Então, existem várias soluções possíveis, essa é uma solução que eu pensei. Alguém tem uma outra ideia de solução? Na verdade, a solução que você achou era mais ou menos o que eu tinha pensado. Tinha pensado uma coisa parecendo com uma estrutura de banco de dados, alguma coisa assim, sabe? Então, exatamente. O que você vê nessas três demandas é que o processo dela é muito parecido. Você precisa de dados que precisam ser manipulados, precisam ser tratados, que você precisa tirar informação deles. Você precisa de um meio para acessar esses dados, manipular esses dados. Você precisa de um sistema que faz os cálculos, que faz as métricas, que faz a demonstração, que faz chamadas para outros sistemas. Então, o que você consegue ver de interessante é que tem muita similaridade entre esses três, por mais que tenham contextos muito diferentes. E aí a minha ideia, eu dei essas três demandas aqui para vocês. Daqui a pouco já vai acabar o tempo. Mas enfim, o que eu quero fazer? Isso aqui são só demandas que eu deixei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estabelecer por exemplo, nesse quesito do quarto, eu vou estabelecer um arquivo, uma lista, alguma coisa do tipo, que contenha as informações dos itens que ele usa, que as informações dos itens que estão dentro do quarto dele. E eu vou desenvolver a solução que eu tinha pensado aqui para vocês. Então a solução que eu tinha pensado para vocês de coletar as informações de cada item, questão de frequência e distância, e fazer um cálculo matemático para saber quais itens que deveriam estar mais próximo, quais itens que deveriam estar mais distante, dependendo das caixas organizadoras que tem no quarto. Então vamos dar um exemplo. Eu vou ter 3, 4 caixas organizadoras dentro do quarto, só que cada uma está mais distante que a outra. E eu tenho os itens que eu preciso organizar.
Através da coleta de dados e do cálculo desses itens, eu vou saber quais itens deveriam ir para qual caixa, dependendo da frequência e dependendo da distância que eles já estão, entendeu? E aí, qual que vai ser a minha ideia? Eu vou codar isso, eu vou codar em Python essa solução. E aí, na próxima aula, do dia 21, se eu não me engano, na sexta-feira, eu quero trazer esse exemplo, eu quero trazer esses códigos dessas 3 semanas prontos, para fazer comparação para vocês sobre os métodos que eu utilizei. Então, sobre o que eu descrevi aqui falando, em quesito de o processo, né? Então, coleta cada item, coleta cada informação, faz o cálculo, faz as somas, vê qual que é a distribuição certa para cada caixa. Isso estaria traduzido no código, que é o que eu falei para vocês. Eu vou fazer isso e para mostrar exatamente como que acontece, exatamente como que você faz essa tradução. Quando eu tenho um tempinho aqui, eu quero falar um pouco mais sobre esse quesito de tradução. Pode se parecer difícil no início você traduzir um problema que você já tem. Por exemplo, você escreveu a solução no papel e você quer traduzir isso no código. Por onde eu começo? Eu acho que a parte mais importante para você conseguir fazer isso é você lembrar das ferramentas que o Python tem. E o que seriam essas ferramentas? Por exemplo, aqui, ó. As ferramentas que o Python tem seria justamente... Ah, meu Deus. Travou? Voltou. As ferramentas que o Python tem seria tudo isso daqui que eu estou descrevendo. Então, o tipo de variável... legal. O tipo de variável, as funções, a função print, a função input, que é para você botar a entrada de um usuário para uma variável, o que é string, estruturas de controle, que fazem para você decidir se você faz uma ação ou não, os loops, que servem para você iterar, né, que é para você executar uma ação em cima de cada item de uma composição de itens. Isso daqui são as ferramentas. Uma vez que você tem a solução pronta, o que você precisa fazer beleza, dessa parte da minha solução, como que isso se encaixa em algum tipo de coisa, algum tipo de modelo, algum tipo de ferramenta que o Python tem? Então, vamos voltar, por exemplo, o quesito dos itens no quarto. Então, se você for para pensar, são vários itens que o quarto tem, certo? Então, o que eu poderia utilizar para representar esses itens? Eu poderia utilizar... Aqui, ó, Ai, meu Deus. Aqui, eu poderia utilizar... meu Deus. Eu não acredito nisso que eu caí. Não, você tá aqui, Eu tô aqui? Tá. Tá, eu tô aqui. Eu usei, porque o meu browser consumiu toda a memória do meu computador. Olha que delícia. Mas, enfim, o que eu tava querendo dizer, eu vou streamar a tela de novo. Esses itens que existem no quarto, eles podem ser representados por uma lista, certo? Porque todos os itens que existem lá dentro... Aqui, ó, cadê onde está? Mais para baixo. Mais para baixo. Mais para baixo. Aqui. Aqui, ó. Isso daqui seria uma espécie de lista de compras. Então tem arroz, feijão, tomate. Eu poderia fazer a mesma coisa com os itens do quarto, né? Então eu poderia colocar itens igual a caneta, post-it, garrafa, celular, livro. Isso daqui é uma forma de representar as coisas físicas que eu tenho do quarto que eu preciso resolver, que eu preciso fazer a solução, né? Resolver a solução da demanda. E aí, como que eu faria para pegar e calcular em qual caixa que deveria entrar cada item, por exemplo?
Porque eu já tenho a lista, mas como que eu vou executar uma função para cada item dessa lista? Eu posso utilizar um for loop. O for loop, ele justamente faz isso. Ele pega uma lista e ele vai executar algo em cima de cada item daquela lista. Então, o jeito que você faz para traduzir uma solução em código Python, por exemplo, é você pegar as ferramentas que o Python tem e você pegar as similaridades que aquela solução tem para você conseguir aplicá-las dentro do Python. E aí é isso que é uma das grandes tarefas do programador. Porque aqui eu fiz exemplos relativamente simples. Relativamente simples por quê? Porque eu consigo representar toda a informação que eu vou manipular com uma lista. Ou no caso, no caso é até um pouco mais complexo, né? É com dicionário. Porque não basta ter só o item. Eu preciso ter a distância desse item até a mesa e eu preciso ter quantas vezes esse item é utilizado. Então não seria necessariamente uma lista, seria um dicionário. Deixa eu ver se eu tenho, eu acho que eu até tenho aqui a exemplificação. Aqui, ó. Um dicionário, onde você tem essa parte aqui é o dicionário, tá? Essa aqui é a declaração para a variável. Então, o dicionário é como se fosse o item, só que composto, não é só o nome, não é só o nome do item. Eu declaro uma espécie de título e eu declaro informação para aquele título. Então, nesse caso, é nome Miguel, idade 19, cargo desenvolvedor. Então, eu teria a descrição do item, eu teria a distância e eu teria a frequência que ele é utilizado. Então, já é um pouco mais complexo. Dependendo do que você precisa resolver, uma lista, um dicionário, não vai ser suficiente para representar a informação. E não é só questão da informação, é questão também de como que você vai fazer as regras de negócio, que seria o que você precisa seguir para poder executar aquela tarefa. Então não vai ser um simples for loop, não vai ser uma simples função, não vai ser um simples if. Vai ser um conjunto, de tudo isso, de várias formas diferentes, várias comparações diferentes. E aí que entra o seu trabalho de você organizar isso, de você ver como que essas coisas se encaixam, como que a parte principal que eu falei, como eu consigo dividir em pedacinhos menores para depois compor tudo isso. Enfim, eu sei que essa mentoria agora foi muito teórica, não foi exatamente de Python agora, mas eu acho que era fundamental explicar como que você soluciona o problema antes de partir para o código direto. Porque não adianta de nada você saber como é que faz um for loop, não adianta de nada você saber para que serve um dicionário ou uma lista, se você não sabe compor tudo isso. Então, eu acho que essa parte mais importante por enquanto, você pelo menos pegar a ideia para conseguir treinar em casa, para conseguir praticar no seu dia a dia, de como que os problemas são solucionados. Uma vez que você sabe isso, você só precisa entender a sintaxe do Python, porque você já vai conseguir associar. Você já vai conseguir associar, então isso daqui eu posso usar uma lista, isso daqui eu posso usar um for loop com if. Eu acho que essa parte é mais essencial. E daí você consegue fazer os códigos em Python. Então a ideia é, na próxima aula do dia 21, trazer esses códigos que eu falei, então trazer essas demandas resolvidas em código Python e trazer também um desafio para vocês, trazer uma outra demanda. E é que não vai dar tempo hoje. Eu queria trazer uma outra demanda no dia 21 e eu queria ouvir as possíveis soluções de vocês. Acho, José, que eu tava pensando em perguntar se tu não ia passar essas demandas aí pra gente, pra algumas pessoas pelo menos, né? Tentar achar soluções pra gente poder comparar com o que você fez, se fez sentido, se não fez. Boa ideia também. Eu posso fazer isso também. Então, é melhor então. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essas demandas aqui
e eu vou mandar para vocês. Eu posso até mandar aqui no chat. Vou fazer isso, eu vou mandar aqui no chat. Sim, verdade. Eu vou fazer isso. Eu vou deixar as demandas aqui. Ah, é porque eu reiniciei com tudo, mas eu lembro as demandas. Eu vou passar depois escrito para vocês. E aí vamos fazer o seguinte, então até o dia 21, eu tento resolver em Python e vocês também. E depois a gente faz essa comparação de como cada um resolveu cada situação. Ah, e seria legal também, porque não sei se todo mundo que está assistindo sabe Python, mas se não souber Python, tentar solucionar na linguagem de escolha, sabe? Então, exatamente. Eu vou trazer a solução em Python, porque eu sei Python, eu sei um pouco de Python, sei como resolver. Mas se você não sabe Python, por enquanto, tenta fazer o passo a passo de como que você resolveria aquela situação. Pensando nessa coisa que eu expliquei de dados, coleta de dados, de informação, de como tratar a informação, não precisa ser necessariamente escrito em Python, mas Tipo, o descrição verbal. importante é uma descrição verbal. O importante agora, para mim, é saber se vocês conseguem pensar na resolução de problema. Isso que é o mais importante por enquanto. E aí, na próxima aula, eu começo a explicar coisas de sintaxe mesmo, que eu falei, do for, do if. Acho justo. Acho uma maravilha. E gostaria de falar alguma coisa, mas já tá dando tempo. Acho que eu só tinha isso mais pra dizer. Maravilha. Acho que depois, com a prática, o pessoal vai poder falar mais, porque vai criar mais dúvidas, né? Faz sentido. Gente, então agradeço a quem pôde participar hoje. Realmente não teve muito quesito de Python codado hoje, mas eu achei muito importante falar sobre esse ponto, porque sem esse ponto você não resolve nada. Você só sabe escrever caracteres num texto, texto, sabe? Não faz muita coisa. Basicamente o que eu tenho feito nos últimos anos. É por isso que estamos aqui, para aprender. Realmente. Então, maravilha, gente. Agradeço a todos que participaram. Beleza, legal. Obrigado. Valeu, amigo. De nada, amigo.